tantas coisas acontecendo e algumas mídias têm umas opiniões que eu às vezes acho que está faltando um pouco de informação. Não estou falando que é tendencioso, não ri não, doutor. Não estou falando que é tendencioso não, estou falando que está faltando algumas informações que algumas mídias, emissoras, né, por aí, falam coisas que podia ter falado mais. Está aqui professor, doutor José Carlos Cardoso Ribeiro, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, JM, boa tarde, Carlos Cebolinha, boa tarde, Flávia Mariani, boa tarde, Thelma Rego, boa tarde a toda a produção aqui da Rádio Alvorada e a todos os nossos ouvintes, que esse jornal é feito em especial para você. É verdade. Tema: julgamento de Bolsonaro. Quais as possíveis ilegalidades e desdobramentos? Bom, primeira situação, o Lula ele foi julgado em primeira instância. O Lula lá atrás... Lá no Paraná. Foi julgado em primeira instância. Por quê? Porque ele não era mais presidente da República. Então ele estava sendo julgado por atos que foi feito durante o seu mandato. Porém, ele já não tinha mais mandato. Então ele não tem foro por prerrogativa de função. E foi o correto, né? Ser julgado. Não foi julgado pelo STF. Ele foi julgado em primeira instância. Aí depois só teve uma discussão que a primeira instância correta não era de Curitiba e... Porque morava em Brasília? Brasília, Não morava também não, ué. Mora em São Paulo, na verdade, né? Tá. Então teria que ser São Paulo, aí anulou por causa disso. Mas em nenhum momento foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, no STF, você tem que ter foro por prerrogativa de função. Então, uma vez que você não tem foro por prerrogativa de função, você não deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, primeira situação que a gente tem que pontuar é essa. Outras situações que a gente pode ir agora desmembrando é a respeito daqueles crimes que está sendo imputado a ele. Ele está sendo imputado tentativa de golpe de Estado e o início do crime tá quando ele ainda estava no mandato. Pois então, ele dando golpe nele mesmo. Então não existe você dar golpe em você mesmo, né? Você pode dar... Há uma tentativa de golpe, mas não faz sentido nenhum você dar golpe se você está no poder. Agora, a partir do momento que você sai do poder, né? Porque todo mundo fala, mas 8 de janeiro foi depois. Sim, 8 de janeiro foi depois. Só que se você ler a denúncia, você vai ver que a tentativa de golpe, a Procuradoria-Geral da República colocou em 2021, iniciou em 2021. Então, assim, não faz o menor sentido, o menor cabimento você ter uma preparação para um golpe em 2021, sendo que em 2021 você era presidente da República, 2022 você era presidente da República, 2023 né? Aí 2023, ok, você perde. Dia 8 de janeiro é o ato. Então tinha que corrigir isso aí, Mas tá colocando 21, né? 24, não? Não, e que iniciou em 2021. Isso é um absurdo, Tá falando que o crime veio se preparando desde o ano de 2021. Então, quando você lê a denúncia, você fala, não, mas tem coisas que não fazem sentido. Se colocasse 8 de janeiro de 2024, né? Ok, né? Né? 8 de janeiro de 2023, ok. Que foi, ele já não estava mais no poder. 25. Não, a eleição foi em 2022, JM. A eleição foi em 2022, em 2025 é o ano que nós estamos. A eleição foi em 2022, só que tentativa de golpe, foi no dia 8 de janeiro de 2023. Então ele perde a eleição foi em outubro, correto? A eleição é outubro de 2022, aí ele perde, aí tem primeiro turno, segundo turno, aí ele perde as eleições, e aí o ato foi dia 8 de janeiro de 2023, o ano é 2023. É colocado lá? Só que, não, de fato foi 8 de janeiro de 2023. Não. Só que lá eles estão falando que iniciou em 2021. Então, como que pode ser 2021 e 2022, sendo que ele era presidente da República? Pois é, mas o ato foi esse ano, moço. Não, o 8 de janeiro foi 2023, JM. Esse ano não teve nada, não. Esse ano é o processo, esse ano é o julgamento.
Esse ano está sendo o tá processo. certo, Esse ano está sendo processo, tá certo, julgamento. tá certo. Então, foi na primeira semana do mandato, desse terceiro mandato do governo verdade, Lula, né? é. Foi na primeira semana, dia 8 de Tinha janeiro. eleição municipal, alguma outra. Você confundiu. Então, assim, em 2022 foi a eleição, ele perdeu. Aí em janeiro, dia 8 de janeiro de 2023, só que a denúncia não fica só ali a partir de janeiro, que seria o correto. Aham. A denúncia coloca que os atos iniciou no ano de 2021, onde ele era presidente da República, nem se falava que ia perder. Em 2021 ninguém falava que o Bolsonaro ia perder para Lula, né? Nessa época aí. Então houve um exagero aí da Procuradoria-Geral da República. E aí a gente também tem outros detalhes que a gente pode analisar. É que no Código de Processo Civil tem 2 artigos que dispõem sobre impedimento e suspeição de juiz. Então, se você tem alguma situação com o juiz, aquele juiz não pode te julgar. Exemplo, você teve uma relação sexual com a mulher do juiz. Credo, né? Você pôs galha no juiz. Aquele juiz não pode te julgar. Aquele juiz não pode te julgar. Por quê? Porque há situações de inimizade declarada ou de amizade declarada. Exemplo, um juiz não pode julgar uma situação onde a parte é o filho dele. O juiz não pode julgar um processo onde a parte é a esposa dele. Então, de uma forma, o juiz estaria beneficiando a família dele, estaria beneficiando a esposa dele, e por outro lado estaria prejudicando o amante da esposa, ou assim. Então, o inimigo. Justamente. Por esse motivo, o Código de Processo Civil tem 2 artigos que tratam de situações de impedimento e suspeição. Tratando disso, a gente analisa os 5 ministros do STF que compõem essa primeira turma, que vai julgar o Bolsonaro. Daqueles ali, teve um que falou perdeu o mané. Né? Exatamente, do batom lá, né? Teve outros lá que falou que acabou com o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, assim, juízes têm que ter postura de juiz. Então, assim, tem que ser imparcial. A gente preza por uma justiça imparcial. Se juiz é imparcial, né, o povo pede muito que o jornalista seja imparcial. Imagina um juiz. O juiz é que tem que dar aula de imparcialidade. Exatamente. Então, quando a gente vê juízes dando entrevistas, comemorando uma derrota de um presidente, aquele juiz não pode julgar aquele presidente. Então, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, os ministros, né, porque lá são os juízes da Suprema Corte, eles não dão entrevista justamente para evitar situações futuras como essa. No passado, o Suprema Corte, já uns 10 anos atrás, não dava entrevista não, começou com a TV Justiça. O fenômeno da TV Justiça é que popularizou, tornou os juízes celebridades, né? STF e o STJ. Então a TV Justiça, ela fez ministros do STF ter status aí de popstar no Brasil. Muito bem, agora são 12 horas e 30 minutos e vamos ao café franciscano. Veja bem, você colocou com a na verdade é o seguinte, contextualização do julgamento. Você já colocou aí, não é isso? A gente já iniciou aqui falando a respeito que ele foi julgado semana passada. Eles aceitaram a denúncia, receberam, então os 7 lá se tornaram réus desse crime. Lembrando que no direito penal, qualquer estudante que está no direito penal 1 na faculdade, na primeira matéria de direito penal, aprende que o crime tem 4 fases. É o iter crimes. A primeira fase é a cogitação. Então todo mundo pode delinquir e não ser preso. Passa uma mulher bonita aí, você fala, vontade de pegar essa mulher, só ficou na sua cabeça, você não partiu para cima daquela mulher. Ou
às vezes você está com seu chefe aí, seu chefe está te enchendo o saco, fala, ou vontade de matar meu chefe, de bater no meu chefe. Você não fez nada, só cogitou, só está dentro da sua cabeça. Então a cogitação é o direito que todo mundo tem de ser delinquente e não responder por crime, que é a primeira fase do crime. Você vai cogitar uma situação. A segunda fase do crime são os atos preparatórios. Exemplo, Carlos Cebolinha está aqui na minha frente, você autoriza eu usar seu exemplo, Carlos Cebolinha? Eu quero matar o Carlos Cebolinha. Primeiro, cogitei. Segunda coisa, eu penso, como que eu vou matar o Carlos Cebolinha? Aí eu falo, eu vou dar uma facãozada no pescoço do Carlos Cebolinha. Para isso eu preciso do quê? De um facão. Eu vou lá na ferragista, compro um facão, enrolo, coloco debaixo do meu braço. A polícia pode me passar por mim, pode me revistar, ver o facão e vai me liberar, porque é permitido você andar com o facão debaixo do braço, não tem problema nenhum. E aí você fala, pô, primeira fase, cogitação, eu não posso ser processado. Segunda fase, atos preparatórios, estou me preparando para o crime, também não posso ser processado. A partir de qual momento, Zé Carlos, é que eu posso ser processado? A partir da terceira fase do intercrimes, que são os atos executórios, quando de fato eu pego o facão em punho e eu me direciono até o Cebolinha. A partir desse momento que o Cebolinha já está no meu campo de visão e eu já estou correndo com o facão para cima dele, a partir daí eu posso ser responsabilizado por tentativa. E aí chega o herói do Cebolinha. O JM dá uma cadeirada na minha cabeça, eu desmaio. Eu não atinjo o Cebolinha por circunstâncias alheias à minha vontade. O JM salvou. Eu vou responder, nesse caso, por tentativa. Então, a partir daí é que você responde por crime. Isso não é o que aconteceu com esses 7. O que a PGR conseguiu até hoje só foi uns papéis que consagraria atos preparatórios. Seria o fato de eu ter comprado o facão. Lembra quando eu falei do exemplo de Cebolinha? Quando eu compro um facão, eu ando com o facão debaixo do braço, eu não posso ser processado por isso? É da mesma forma, se você só planejou o crime, você não pode ser processado por isso, porque você ainda não iniciou a execução perfeitamente, você entendeu perfeitamente. Então eu espero que todos os ouvintes, que ninguém é obrigado a ter conhecimento jurídico, tenham entendido como o JM entendeu agora. Agora veja bem, o Luiz Fux questionou uma coisa que não concorda, e teve duas opiniões importantes dele lá, que não concorda em ser julgado pela primeira turma, onde justamente o ministro Alexandre Moraes tem mais influência, segundo ele. Porque são 5, aí um voto passa a ser 2, é peso de 2. Porque quando você tem uma turma com 11 juízes, um voto é um voto. Agora, quando você tem 5 pessoas, um voto fica mais pesado, né? Como se aquele voto valesse por 2 votos. Vale 20% um voto. Perfeito, você entendeu de novo aí a situação que o Luiz Fux colocou. Porque ali no plenário, o plenário do STF são 11 ministros. Então, para ter maioria, precisa de 6. Maioria de 11 são 6. Maioria de 11 são 6. Então, para há uma condenação, precisa de 6. Ali não. Ali com 5, com 3 já dá uma condenação. Muito bem, você falou que agora, quais são as principais questões jurídicas? Você colocou aqui, qual a análise das possíveis ilegalidades no processo? Tem outra pergunta, qual é a fundamentação legal das acusações e quais as eventuais falhas processuais ou possíveis interferências políticas? Agora são 12h34. Qual análise você faz das possíveis ilegalidades do processo? Esse processo é Você tem acesso deles? Sim, qualquer pessoa tem. Esse processo é um processo mais político do que jurídico. Então a gente vê aí que existe uma situação de caça às bruxas. Você vê que não está respeitando a Constituição Federal, tanto que... Por que não está respeitando a Constituição Federal? Porque a Constituição Federal fala que só pode ser no Supremo Tribunal Federal se você tiver foro por prerrogativa de função. Já rasgou a Constituição Federal aí, porque está sendo julgado pessoas que não têm foro prerrogativo de função. Dos 7 ali, só tem um que é deputado federal que poderia ser julgado de fato pelo STF. A grande maioria, 6 ali, não tinha que ser julgado pelo STF. Então a primeira ilegalidade, rasgando a Constituição Federal, é isso aí. A segunda ilegalidade que nós já falamos, e que é falha processual aqui, é a respeito do impedimento, né, de juízo, suspeição e impedimento de juízes que não pode julgar inimigos declarados. Então, se você tem um inimigo declarado, você não pode julgar ele. Você não vai ser imparcial. A justiça, a estátua da justiça é o quê? Que ela é cega, não é?
Tem a venda nos olhos. Então, para quê? Para ser imparcial. Então, todos esses que estão sendo julgados têm como inimigo o Alexandre Moraes. Pois é, então Todos, né? Isso é um absurdo. Então, assim, a gente analisa e vê que não está na esfera jurídica. Eles não estão respeitando o ordenamento jurídico, seja a Constituição Federal, seja o Código Penal, seja o Código de Processo Penal, seja o Código de Processo Civil. Estou falando de 4 dispositivos de lei que estão sendo feridos. E aí a gente vê que é mais um processo político do que, de fato, um processo jurídico. Porque se for jurídico, tem que respeitar a lei. Muito bem, manda um abraço aqui pro José Naves Oliveira, ele é ligado com a gente aqui, muito obrigado. Ele é sanfoneiro mais alegre do Brasil, instrutor de trânsito formado, né? Ligado com a gente, miserável. Muito obrigado também ao Ronaldo Rigo acompanhando a gente, muito obrigado. 12 horas e 37 minutos, vamos chamar o intervalo, começa em 12h37, informou o Café Franciscano, voltamos já já. Companhia onde quer que estejam, muito obrigado. Mandar um abraço aqui para Laércio, para dona Jéssica acompanhando a gente, também a Maria Luísa, que vai ser jornalista, tem 8 anos, já tem essa sua vocação já, né? Quer ser jornalista da televisão, olha que maravilha. Muito bem, obrigado pela companhia de vocês que ligaram o rádio agora, muito agradeço pela audiência de vocês, conversando aqui com o professor, doutor Zé Carlos Cardoso Ribeiro, um abraço pro Milton, alô Milton Cardoso Ribeiro, Milton Ribeiro, né, seu pai. Bom, antes de eu fazer essa pergunta, quais são as já respondeu um pouco, mas eu quero saber, se o Bolsonaro for preso, o que muda nesse momento? Olha, JM... Tem essa possibilidade de ser preso? Exatamente, a pergunta é essa, né? O Bolsonaro pode ser preso hoje? Sim. O Bolsonaro pode ser preso hoje ou a qualquer momento. Por qual fundamento? Fundamento artigo 312 do Código de Processo Penal. É uma prisão preventiva. E para você decretar prisão preventiva, uma das hipóteses é a possibilidade real de fuga. Como o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, ele prevendo uma situação de prisão do processo dele, do Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos, afastou da Câmara, pediu o afastamento do cargo, né, de deputado federal, tem mais 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses aí para... Mas ele pediu provisório, né? E sem remuneração, né? Sem remuneração. E sem remuneração. Então, existe a possibilidade real dos ministros decretar prisão preventiva para o Bolsonaro responder esse processo preso. Voltando a falar, artigo 312 do Código de Processo Penal, possibilidade real de fuga. Então, analisando isso, tantas barbaridades foram feitas, não respeitando a Constituição Federal, não respeitando os 2 artigos do Código de Processo Civil que falam de impedimento e suspeição de juízos. O que seria um pedido de prisão preventiva para o Bolsonaro perto de tanta coisa que esse processo está fazendo de forma equivocada? Não vou falar errado, vou falar tá certo, equivocada, né? Então, eu não espantaria, não ficaria surpreso se acabando o jornal aqui saísse aí uma news aí, uma notícia ao vivo aí que houve a prisão preventiva do Bolsonaro. Por que até agora o STF não emitiu um pedido de prisão preventiva? Porque eles colocam isso na balança. Foi a pergunta que você fez. Eles colocam isso na balança. Qual vai ser a consequência de uma prisão do Bolsonaro hoje? Como seria o sentimento? Qual é o termômetro? Como que as pessoas, como que o Brasil ia reagir nesse primeiro momento? Ia ter o quê? Será que os caminhoneiros iam paralisar? Será que o povo ia para as ruas? Será que ia ter manifestações? Então, o STF, ele fica monitorando isso aí. Quando ele vê que o termômetro do Bolsonaro diminuiu, que as pessoas não estão se importando tanto com ele igual já se importaram, aí sai o pedido de prisão preventiva. Então, eu acredito que até agora não veio esse pedido de prisão preventiva, porque as consequências de um pedido de prisão preventiva do Bolsonaro hoje seriam catastróficas de forma geral. E aí, se a gente analisar de forma internacional, a gente estaria dando validade
para o comportamento do Eduardo Bolsonaro de ter saído do Brasil. Então, realmente existiria um perigo dele ser preso, né? Porque quando ele estava nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes falou que ele não ia pedir a prisão do passaporte dele. Mas é muito fácil ter engenheiro de obra pronta, né? Depois que o cara já tomou a atitude de pedir para sair da Câmara... Aí não pode, não. Né? Aí, então eu fico analisando isso e a qualquer momento eles podem fundamentar com risco de fuga do Bolsonaro. Então, é um processo político, não está sendo um processo jurídico. Então, dentro desta questão, pode-se prever, por exemplo, que eles considerem que o Bolsonaro não está com essa bola toda, porque teve um evento na Copacabana, os órgãos de imprensa falaram que não foi... Isso aí é um termômetro pro STF. Mas eles falaram que não foi. Não foi como eles esperavam, certo? E o Lula falou semana passada também, fulano não conseguiu articular a direita mais, não está conseguindo articular a direita, ele tá plantando, não está? Está jogando as farpas. Tá. Então, a depender do que apontar aí os termômetros do Supremo Tribunal Federal, sai o pedido de prisão preventiva. Porque ninguém imaginava que o Lula ia ser preso. E foi. E foi. Teve comoção, tudo mais, né? A ala demorou da uns esquerda, 2 dias a entregar. Mas foi preso. Então, nada impede que o Bolsonaro também seja preso. Pois bem, antes de finalizar o processo, ou seja, ele responder preso esse processo criminal. Pois bem, no caso seguinte, se houver uma prisão dele, você sabe que não precisa só dos caminhoneiros parar o Brasil, basta o pessoal do petróleo. Para o Brasil, não para? Bastante, né? Você fala dos caminhoneiros que distribuem o petróleo no Brasil todo. Exatamente. Sim. Só os petroleiros. Se parar, acabou. O posto de gasolina não vai ter gasolina mais. E não tem comida para o caminhão na estrada. Tudo para. É um perigo isso, hein? É um perigo. Muito bem, 12 horas e 48 minutos, doutor Zé Carlos falando com a gente aqui. Seguinte, consequências jurídicas, qual será o impacto para o Bolsonaro e seu grupo político e admiradores, politicamente, para as eleições de 2026, por exemplo, se ele for preso? Eles... Pode ser vítima e de repente... isso foi o que aconteceu com o Lula, né? Ele foi preso, depois ele voltou, só que o Lula ficou mais de 500 dias preso, né? Então, assim, se a gente copiar e colar o que aconteceu com o Lula, o Bolsonaro não disputaria as eleições do ano que vem. Aí o PT venceria novamente, aí ele só voltaria em 2030. Não tem um nome para... Mas se a direita virar vítima, pode acontecer de surgir um nome e de repente essa mesa ser virada, com a candidatura de Caiado, por exemplo, vai dividindo, tem Zema, tá indefinido, né, essas pré-candidaturas. A gente tem que ver que o Bolsonaro, ele foi pro segundo turno com Haddad em 2018. Em 2018, o Bolsonaro só venceu o Haddad, e o Haddad é um nome muito fraco da esquerda. Você vê aí o que ele está fazendo com a economia do nosso país. Quando ele saiu da prefeitura de São Paulo, foi eleito o pior prefeito da história da cidade de São Paulo. E ele foi para o segundo turno de presidente da República. E o Bolsonaro só venceu o Haddad, e por pouco voto, diga-se de passagem, por causa da facada. Por causa da facada. E aí o Bolsonaro no poder, mostrando os 4 anos do seu mandato, ele perde para um Lula que sai da prisão. Então, assim, hoje o Lula está no poder. Venceu o primeiro turno e segundo, né? Vencer o PT no poder é quase impossível aqui no Brasil. Vem para a presidência da República, para o cargo de presidente da República. Estou falando o Lula. Então, aqui no Brasil você pode ser presidente 2 mandatos seguidos. Aí você faz um intervalo, pode vir um candidato a presidente da República de novo. É diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o máximo que você pode ser presidente da República são 2 mandatos. Igual o Trump. O Trump foi presidente, aí perdeu uma eleição, o Biden,
Aí agora ele ganhou, é o segundo mandato. O Trump não pode vir novamente candidato a presidente da República nos Estados Unidos. Você viu o que ele está falando, o que quer? Mas, Quer mudar aí isso. vai ter que mudar, sim, aí vai ter que mudar a Constituição. Mas assim, de acordo com a lei deles, não pode. Tanto que o Obama foi 2 vezes, tanto Do Bush foi 2 pai vezes. e filho. E aí Clinton. não vieram disputar mais eleições. Então aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil, o Lula estando vivo, porque ele é um senhor que vai fazer agora 80 anos de idade. Então o Lula estando vivo aí, ele vence a eleição. Ele está no poder, ganha. Ele pega a reeleição. Essa é a sua leitura. Essa é a leitura que eu faço. Por quê? Porque não estava no mandato, sai de uma prisão, sai do fundo do poço, coberto de lama, com petrolão, com, né, Operação Lava Jato, Sérgio Moro em alta, Bolsonaro em alta, e vence. A mesma eleição, Sérgio Moro vence para Senado. Sérgio Moro sai de juiz para ministro e senador da República. Então, a gente fazendo essa análise aí, ninguém tira do Lula. Muito bem, deixa eu me ver aqui. Pois bem, tem tantas coisas que as pessoas falam, né? Mas a gente às vezes tem que ter cuidado, porque fake news e inteligência artificial é um problema. Quais serão as reações do Congresso e do STF? Vai depender dessa leitura que o senhor falou? Tem uma pessoa que é mais poderosa do que o STF todinho. Presidente do Senado. Presidente do Senado. Davi Alcolumbre. Só que o presidente, o STF, ele articula tão bem que o presidente do Senado sempre está com o rabo preso. Tá de boa com ele. Tá com o rabo preso com ele, sempre. Então, assim, se o presidente do Senado quiser, ele faz um impeachment de qualquer ministro do STF. Qualquer ministro do STF. Mas depende do voto dos outros senadores. Sim, mas se ele não recebe, se ele não aceita o pedido de impeachment, pode ter 80 senadores, são 81. O total de senadores no Brasil são 81. Pode ter 80 senadores querendo fazer o impeachment. Se o presidente do Senado não quer, não faz. É mesa diretora que manda, então? É ele que manda, é ele que recebe. Dependendo do Congresso, na verdade, né? É o Senado, presidente do Senado. Não, mas ele acaba sendo presidente do Congresso em reuniões, às vezes que acontece. Conjunta. Meu, então ele tem esse poder todo. O presidente do Senado é o homem mais poderoso que a gente tem. E pra você ver, não é divulgado, não é falado, né? Não é divulgado. Quantas pessoas sabiam que o presidente do Senado é tão poderoso assim? Pouquíssima gente. Tem um conselho militar composto pelas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Existe. E um membro da Câmara e um membro do Senado? Existe. É verdade isso? Cadê o poder? Cadê? Não, mas o poder deles não é de interferir nessa situação. Nessa situação que a gente tá falando de processo de Bolsonaro, de impeachment. Não é. Aí já é uma situação igual tivemos em 1964. Em 1964, quando a gente vivia a Guerra Fria pela União Soviética e pelos Estados Unidos, e que o presidente da República do Brasil ele tinha um viés voltado para a União Soviética, e eles colocaram o cargo vago do presidente da República, e aí é o que o povo fala do golpe militar, da ditadura militar, que não foi autorizado pelo Congresso Nacional. Foi autorizado? Foi. Internacional. Existe uma corte internacional para julgamentos, ou a Corte das Américas? A internacional fica na Holanda, que é a Haia, a cidade de Haia. Então, é o Tribunal Penal Internacional. Só que lá não vai julgar e não vai interferir de forma direta, porque não tem poder. O Brasil é um país soberano. O Brasil é um país soberano. Então, ninguém força, ninguém consegue obrigar o Brasil a fazer algo que ele não queira. Olha o exemplo aí da Coreia do Norte, olha o exemplo aí da Venezuela, olha o exemplo aí de Cuba. Que são países muito menores e menos significantes do que o Brasil. O Brasil é um país muito grande, tamanho continental e muito significante. É rico também de minérios. Tá no G8, G10, G20, tá entre os países mais ricos do mundo. Então, se com esses paizinhos, que é ilhas, né? Cuba é uma ilha, né? Coreia do Norte é uma península ali, Venezuela. Ninguém consegue interferir nesses países, imagina aqui no Brasil. Ninguém consegue interferir em decisão. O Brasil é um país soberano. Para interferir aqui tem que ter guerra.
Aí eu ia falar, no caso, que os americanos ele interferem, mas com força, né? Aí é com força. Deu perigo, aquele homem lá é perigoso. Então, para terminar, repercussão popular internacional. No caso da mulher do batom, pegou 14 anos, né? Aí eles corrigir, né? Vir que ficou feio, né? Mas você viu tanto de gente que manifestou no mundo? Repercussão internacional, é o que você disse. É. Não foi uma repercussão internacional. E eles estão fazendo isso, por que eles deram 14 anos de prisão para essa mulher? Eles deram 14 anos de prisão Perdeu, pra essa mané, mulher. com batom. Mas põe um ato errado dela, mas não. Mas 14 anos? Aí não, né? Sendo que tem traficante aí que está sendo absolvido. Eles colocaram isso aí. Faltou proporcionalidade. Então, assim, por que eles estão colocando penas exageradas? Para justificar 40 anos de prisão pro Bolsonaro. Então, eles estão colocando 14 anos para mulheres. Pô, tenha paciência. Não tinha, a arma de fogo dela era um batom. Nossa. Que golpe de Estado é esse que você dá um golpe com batom? Batom virou uma arma muito poderosa, hein? Não, mas sempre foi, né? Você não sabe, é noutra dimensão. É. Pois é, mas enfim, 40 anos Bolsonaro, então a vida, o futuro dele não é promissor, não, hein? Com essa turma julgando aí, esses 5 ministros aí, a condenação dele é certa. A condenação dele é certa. O juiz não é imparcial. Não está sendo imparcial. Hora nenhuma. É assustador o Brasil ver um momento desse, hein? Pra que mandar os outros calar a boca? Fico pensando que as coisas que ele fazia com os jornalistas. Pra que aquilo? Entendeu? A gestão dele foi até boa, né? Apesar de ter uma pandemia, mas o problema era a falta de saber conversar, né? Nossa. Mas isso aí, doutor, foi um prazer receber aqui Elismar Apolinari. Como é que é? Apoliani? Elismar Apoliani, muito obrigado. Boa tarde. É que eu sou míope, Mariana, não enxerga direito, não. Gente, mas é isso aí, ó. Muito boa aula, viu? Isso é uma entrevista. Você deu uma aula para nós aqui, professor. Muito obrigado. Obrigado. Esclarecendo e sempre que eu peço serviço, você vem aqui. Muito obrigado, até breve. Ontem foi meu aniversário. Você nem para falar para mim, né? Tire lá, nessa Eu tô aqui na força mesmo, que de ontem para hoje eu perdi foi 2 quilos.